Relato 1. Era 1996. Eu tinha apenas 11 anos e morava numa cidadezinha do interior de São Paulo. O nome da cidade não importa, mas o que aconteceu lá nunca vou esquecer. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Minha prima de 17 anos veio dormir em casa, como fazia de vez em quando. Eu adorava quando isso acontecia, porque a gente ficava conversando até tarde, cochichando e rindo baixinho para não acordar ninguém. Naquela noite em particular, a lua cheia brilhava lá fora, grande e redonda como um olho gigante nos observando pela janela. Já passava da meia-noite, e o resto da casa estava em silêncio. Meu pai, minha mãe e minha irmãzinha de 7 meses, que ainda nem tinha sido batizada, dormiam no quarto ao lado. Eu e minha prima estávamos deitadas, mas bem acordadas, conversando sobre besteiras de criança e adolescente. Nosso quarto ficava perto da porta da cozinha. Era uma daquelas portas de alumínio, sabe? Com a parte de baixo fechada e a de cima de vidro. A gente podia ver um pedacinho do quintal por ela quando as cortinas estavam abertas. Mas naquela noite, as cortinas estavam fechadas, e a escuridão lá fora parecia mais densa do que o normal. De repente, ouvimos um barulho. No começo, achei que fosse o vento, mas logo percebi que era outra coisa. Um som baixo, como um rosnado distante. Minha prima e eu ficamos quietas na mesma hora, os olhos arregalados na escuridão do quarto. O som foi ficando mais alto, mais perto. Era um grunhido, misturado com um uivo que gelava o sangue. Parecia vir de bem perto da porta da cozinha. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza que minha prima podia ouvir. Queria chamar meus pais, gritar por ajuda, mas minha voz simplesmente sumiu. O medo me paralisou completamente. O uivo ficou mais alto, mais desesperador. Era um som que não parecia deste mundo, algo entre um lobo e alguma outra coisa. Algo que eu não conseguia nem imaginar. E então, ouvimos outro barulho, a maçaneta da porta se mexendo. Fosse lá o que estivesse lá fora, estava tentando entrar. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Os uivos, os grunhidos, o barulho na porta, tudo isso misturado numa sinfonia de terror que me fez querer desaparecer embaixo das cobertas. Mas eu não conseguia me mexer. Só ficava ali, deitada, os olhos fixos na cortina que separava nosso quarto do corredor. Uma cortina fina demais, frágil demais para nos proteger do que quer que estivesse lá fora. E então, tão de repente quanto começou, tudo parou. O silêncio que se seguiu era quase tão assustador quanto os uivos. Ficamos ali, paralisadas, por uns bons minutos, sem saber o que fazer. Foi minha prima quem tomou coragem primeiro. Ela se levantou devagar, os pés descalços não fazendo barulho no chão frio. Com uma mão trêmula, afastou um pouquinho a cortina e espiou para o corredor. Eu queria gritar para ela não fazer isso, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ela olhou para a porta da cozinha e depois para a janela da frente. Foi aí que eu vi seus olhos se arregalarem de terror. Num movimento rápido, ela se virou para mim e fez sinal para eu olhar também. Minhas pernas tremiam tanto que achei que não ia conseguir levantar, mas o medo de ficar sozinha na cama era maior. Me arrastei até a cortina e, com o coração quase saindo pela boca, olhei para onde minha prima apontava. Foi então que eu vi um vulto se movendo lentamente pelo quintal. Andava em pé, como um homem, mas tinha algo errado. Suas mãos estavam erguidas, e mesmo na penumbra eu podia ver unhas enormes, quase garras, refletindo a luz da lua. A criatura se movia de um jeito estranho, como se não estivesse acostumada a andar sobre 2 pernas. Ficamos ali, paralisadas de medo, vendo aquela coisa se afastar lentamente até sumir na escuridão. Só então conseguimos voltar para a cama, tremendo e suando frio. Passamos o resto da noite acordadas, abraçadas uma outra, com medo até de respirar muito alto. Quando amanheceu, contamos tudo para os meus pais. Mas eles não acreditaram na gente. Disseram que tínhamos sonhado, ou que era só nossa imaginação por termos ficado conversando até tarde. Levamos uma bronca e o assunto ficou por isso mesmo. O mais estranho é que ninguém mais na vizinhança disse ter ouvido nada naquela noite. Era como se aquela coisa tivesse vindo só para nos assustar, só para nós duas.
Nos anos que se seguiram, eu e minha prima evitamos falar sobre aquela noite. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de fingir que nada tinha acontecido. Mas às vezes, quando a gente se encontrava e a conversa ficava mais séria, nossos olhares se cruzavam e eu sabia que ela também estava pensando naquela noite de lua cheia. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Não sei o que era aquela coisa, ou o que queria. Lobisomem? Algum tipo de monstro? Ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? Não tenho respostas. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o sobrenatural existe. E naquela noite, ele esteve bem ali, do outro lado da nossa porta. Relato 2. Nunca vou esquecer aquela noite. Mesmo depois de tanto tempo, as lembranças ainda me dão arrepios. Eu tinha 15 anos na época, e achava que sabia tudo da vida. Como estava enganada. Minha irmã mais velha namorava escondido um domador de cavalos. Meu pai não gostava dele, então os dois se encontravam no mato, longe dos olhos curiosos da cidade. Eu ia junto às vezes, mais para ficar de olho na minha irmã do que por qualquer outra coisa. Naquela noite em particular, o ar parecia diferente. Mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ignorei a sensação, achando que era só imaginação. Enquanto minha irmã e o namorado dela ficavam de chamego, eu montava no cavalo dele, o cigano. Era um gateado lindo, forte e manso. Eu adorava cavalgar nele, sentindo o vento no rosto e a liberdade que só quem monta sabe. Decidi dar uma volta sozinha. A lua estava escondida atrás das nuvens, deixando tudo numa escuridão quase completa. Mas eu confiava no cigano. Ele conhecia aqueles caminhos melhor do que eu. Entramos num atalho cercado de árvores dos dois lados. Os galhos se entrelaçavam no alto, formando um túnel sombrio. O único som era o dos cascos do cigano batendo no chão e o ocasional pio de uma coruja distante. De repente, Cigano ficou inquieto. Suas orelhas se moviam para frente e para trás, como se estivesse ouvindo algo que eu não conseguia. Tentei acalmá-lo, mas ele começou a empacar, recusando-se a continuar. Foi quando eu também senti uma presença. Algo nos observava das sombras. Meu coração disparou, e senti cada pelo do meu corpo se arrepiar. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Esporeei Cigano com força, desesperada para sair dali. Ele empinou e saiu num galope desenfreado. O vento zunia nos meus ouvidos, mas eu podia jurar que ouvia algo correndo atrás de nós. Algo grande. Algo rápido. Não olhei para trás. Não podia. O terror me consumia, e eu só pensava em escapar daquela coisa que nos perseguia. Cigano corria como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Chegamos ofegantes à balança, onde pesavam os caminhões. Minha irmã e o namorado dela estavam lá, assustados com nossa chegada repentina. Entre soluços, contei o que tinha acontecido. Cigano ainda tremia, seus olhos arregalados de pavor. Decidimos ir embora imediatamente. Ninguém questionou. O medo era palpável no ar. No caminho de volta, ainda dentro do mato, vimos algo que me gelou a espinha. Um porco enorme, maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Parecia fora de lugar, como se não pertencesse àquele mundo. O namorado da minha irmã, tentando bancar o corajoso, disse que ia matar o bicho e levar para casa. Ele se aproximou devagar, com minha irmã logo atrás. Eu fiquei montada no cigano, incapaz de me mover. O porco se embrenhou no mato, e o rapaz correu atrás. Foi quando ouvimos um grito que me fez querer tapar os ouvidos e nunca mais ouvir nada na vida. Corremos para ver o que tinha acontecido. O que encontramos vai me assombrar para sempre. Lá estava o namorado da minha irmã, parado como uma estátua, olhando fixamente para o chão. Seguimos seu olhar e vi algo que minha mente ainda tenta entender. Um homem velho, magro como um graveto, completamente nu, estava deitado no chão em posição fetal. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. Como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. O namorado da minha irmã se virou para a gente, o rosto pálido como cera.
Vamos embora daqui. Agora. Foi tudo que ele disse. Ninguém discutiu. Voltamos para casa em silêncio. Nenhum de nós ousava falar sobre o que tinha acontecido. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de nunca mencionar aquela noite. Nos dias que se seguiram, notei meus pais agindo de forma estranha. Eles cochichavam pelos cantos e lançavam olhares preocupados para minha irmãzinha mais nova. Não demorou muito para eu descobrir que eles estavam correndo para batizá-la. Só anos depois entendi o porquê. As histórias que os antigos contavam, aquelas que eu achava que eram só para assustar crianças, tinham mais verdade do que eu gostaria de admitir. Lobisomem. A palavra ainda me faz tremer. Dizem que crianças não batizadas atraem essas criaturas. Que elas podem ser amaldiçoadas, transformadas. Será que foi isso que quase aconteceu com a gente naquela noite? Nunca mais entrei no mato depois do anoitecer. O terror daquela experiência ficou gravado na minha alma. Às vezes, em noites de lua cheia, acordo suando frio, com a sensação de estar sendo observada. E me pergunto, por que ele não me atacou? O que era aquele velho no chão? Teria sido lobisomem voltando à forma humana? Ou era alguma outra coisa, algo que nossa mente não consegue compreender? Hoje tenho 37 anos, e aquela noite ainda me assombra. Santana do Livramento não é mais a mesma. O antigo campo do Armour, onde tudo aconteceu, está sendo loteado. Parte de mim se pergunta se isso vai perturbar algo que deveria ter ficado adormecido. Nunca contei essa história para ninguém além da minha família. Mas sinto que preciso alertar as pessoas. Há coisas neste mundo que desafiam a explicação. Coisas que espreitam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Se algum dia você estiver andando sozinho à noite e sentir aquela presença, aquele frio na espinha que não tem nada a ver com o vento, corra. Corra e não olhe para trás. Porque você nunca sabe quando pode ter um encontro com a fera. E nem todos têm a sorte de sobreviver para contar a história. Relato 3. Meu nome é Ana, e o que vou contar aconteceu comigo no final do ano passado, em dezembro de 2023. Tinha acabado de completar 12 anos, e como todo ano, fui passar as férias na casa da minha avó materna, no interior do Ceará. Eu sempre adorei essas visitas. O cheiro da comida da vovó, as histórias que ela conta à noite, o céu estrelado que parece um mar de luzes. Mas dessa vez, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que ainda me faz tremer só de lembrar. Era uma noite quente, como sempre é no Ceará. Eu tinha ido dormir cedo, cansada depois de um dia inteiro brincando no quintal com as crianças da vizinhança. Não sei exatamente que horas eram quando acordei com a garganta seca, quase coçando de tanta sede. Olhei para o relógio velho na parede do quarto, 1h da manhã. Levantei devagar, tentando não fazer barulho para não acordar a vovó. O assoalho de madeira velha rangia sob meus pés descalços, e cada passo parecia fazer um estrondo no silêncio da noite. Saí do quarto e caminhei pelo corredor escuro, guiada apenas pela fraca luz da lua que entrava pelas janelas. Quando cheguei na cozinha, acendi a luz. O brilho repentino fez meus olhos doerem por um instante. Peguei um copo no armário e fui até a pia. A água gelada desceu refrescante pela minha garganta, e eu podia sentir cada gole. Foi nesse momento que tive a sensação de que não estava sozinha. Vocês já sentiram aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando? Foi exatamente isso que senti. Virei-me lentamente, com o copo ainda na mão, e foi quando a vi pela primeira vez. Parada no meio da cozinha estava uma menina. Ela devia ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais nova. Usava um vestido branco, simples, que parecia brilhar sob a luz fluorescente da cozinha. Seus cabelos eram longos e escuros, caindo em ondas sobre os ombros. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos, grandes, escuros e fixos em mim. Por um momento, achei que estivesse sonhando. Pisquei várias vezes, esperando que a imagem sumisse. Mas ela continuava lá, imóvel, me encarando. Esfreguei os olhos, pensando que o sono estivesse me pregando uma peça. Tomei mais um gole d'água, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Quando abaixei o copo,
Meu coração quase parou. A menina não estava mais no meio da cozinha. Agora, ela estava parada atrás da porta, apenas com a cabeça aparecendo, ainda me olhando fixamente. Seus olhos pareciam maiores agora, quase ocupando todo o rosto pálido. O medo tomou conta de mim como uma onda gelada. Senti meus joelhos fraquejarem e o copo escorregou da minha mão, espatifando-se no chão. O barulho do vidro quebrando pareceu ensurdecedor no silêncio da noite, mas a menina não se moveu. Continuou ali, me observando com aqueles olhos imensos e vazios. Não sei de onde tirei forças, mas corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Atravessei o corredor em segundos, entrei no quarto e fechei a porta com força. Pulei na cama e me cobri até a cabeça com um lençol, tremendo incontrolavelmente. Fiquei assim por horas, ou pelo menos pareceram horas. Cada pequeno barulho da casa velha me fazia estremecer. A madeira que estalava, o vento nas janelas, tudo parecia ser a menina se aproximando. Eu queria gritar, chamar minha avó, mas o medo tinha roubado minha voz. Não sei em que momento adormeci, exausta pelo terror. Quando acordei, o sol já entrava pelas frestas da janela. Por um instante, pensei que tudo não passará de um pesadelo terrível. Mas então vi os cacos de vidro no chão da cozinha, prova de que algo realmente tinha acontecido. Minha avó já estava de pé, preparando o café da manhã. Eu queria contar a ela o que tinha acontecido, mas as palavras simplesmente não saíam. Como explicar algo que nem eu mesma entendia? Foi então que ouvi as vozes. Pessoas conversando em voz baixa na frente da casa. Minha avó foi atender, e eu a segui, curiosa e ainda assustada. Era Dona Zefa, nossa vizinha, com uma expressão triste no rosto. Você já ficou sabendo, Dona Lourdes? Ela perguntou para minha avó. A Mariazinha, filha da Conceição, faleceu essa noite. Coitadinha, tão nova. Senti-me sanggelar. Mariazinha era uma menina que morava 2 casas depois da minha avó. Eu a conhecia de vista, mas nunca tínhamos brincado juntas. Como assim, Zefa? Minha avó perguntou, chocada. Ela não estava doente nem nada. Pois é, foi de repente. Dizem que foi o coração. A mãe foi acordar ela de manhã e encontrou a menina já sem vida na cama. Tão triste. Enquanto as duas continuavam conversando, algo chamou minha atenção. Na parede da sala, havia um porta-retratos que eu nunca tinha notado antes. Nele, uma foto de uma menina sorrindo. Uma menina de cabelos longos e escuros, usando um vestido branco. Era ela. A menina da cozinha. Mariazinha. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na parede para não cair. A compreensão do que tinha acontecido me atingiu como um soco no estômago. Eu não tinha visto uma menina na cozinha. Eu tinha visto um espírito, uma alma que estava deixando este mundo. Desde aquela noite, nunca mais fui a mesma. O medo de dormir no escuro, o pavor de ficar sozinha, tudo isso se tornou parte da minha vida. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. E sempre que isso acontece, lembro daqueles olhos enormes e vazios me encarando na cozinha da minha avó. Não sei por que Mariazinha apareceu para mim naquela noite. Talvez ela estivesse assustada, precisando de alguém para testemunhar sua partida. Ou talvez fosse apenas o destino, me mostrando que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. O que sei é que aquela experiência mudou minha vida para sempre. Agora, sempre que ouço histórias de fantasmas ou espíritos, não posso deixar de pensar na menina de branco na cozinha. E me pergunto, será que um dia vou entender realmente o que aconteceu naquela noite de dezembro?